Bom, então já gravando já, então avisa para a galerinha que a gente já está online e que nós já vamos começar. Nós tínhamos então parado a nossa aula na segunda passada, né? Porque nós não tivemos outra, foi só uma aula na semana passada, em cima da questão envolvendo Carlos I e o enfrentamento contra Oliver Cromwell, né? E vimos que depois de 7 anos de uma guerra civil, os cabeças redondas de Oliver Cromwell acabam derrotando os cavaleiros de Carlos I, e Carlos I é decapitado, é executado em praça pública, e a execução do Carlos I, logicamente, gerou uma grande repercussão, tanto internamente na Inglaterra, quanto externamente, logicamente, em relação aos outros estados absolutistas, aos outros reis, reis e príncipes absolutistas. Comentamos que a Inglaterra, então, ficou apelidada, né, chamada de a Ilha Maldita, justamente por conta da execução de Carlos I. Bom, fizemos toda essa análise. Perdão. Vamos seguir, então, tá? Então, entre 1649 e 1660, nós vamos ter o período que nós chamamos de a República de Cromwell, tá? O único período da história da Inglaterra, e aí você pode puxar a setinha e fazer sua observação, o único período da história da Inglaterra em que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia e se transformou numa república. Agora, entenda, era uma república muito mais próxima de uma ditadura do que algo democrático. Era uma espécie de uma ditadura pró-burguesia puritana, calvinista. Ou seja, os interesses que estavam sendo levados em consideração nesse momento era do grupo que havia chegado ao poder. Eram dos burgueses calvinistas que, juntamente com Oliver Cromwell, tomaram o poder das mãos de Carlos I e da aristocracia inglesa. Então, essa é uma primeira observação. Segunda observação, também importante. Essa agitação, essa tomada de poder por parte da burguesia puritana, fez com que outros grupos sociais entendessem que havia chegado o momento de conquistarem melhorias também, tanto externamente quanto internamente. O que eu quero dizer com isso? O levante e a revolta vencida pelos puritanos fez com que grupos separatistas na Escócia e na Irlanda começassem a mobilizar no sentido de se desligar da Inglaterra. Lembrando que havia uma unificação desses reinos com a dinastia Stuart, e logicamente isso permanece, né? Nós discutimos então até aquele momento, era uma espécie de embrião do Reino Unido, que vocês já sabem quais são os países que compõem, né? A gente já discutiu isso. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Então, externamente, grupos opositores na Escócia e na Irlanda viram uma oportunidade de se separar da Inglaterra. E internamente, e esse é o ponto interessante desse início da aula, internamente, outros grupos sociais entenderam que havia chegado o momento de transformações mais radicais dentro da Inglaterra. Como é que ficaram conhecidos esses dois grupos principalmente? Os Levers e os Diggers. Levers e Diggers eram grupos sociais que viram na entrada puritana ao poder uma oportunidade de transformações de caráter socioeconômico na Inglaterra. A análise sobre Levers e Diggers está no final da sua 65 e início da sua 66. Tá? Vamos entender? Bom, primeiro vamos analisar os Levers, os niveladores. O que os niveladores defendiam? Olha lá na sua apostila, tá? Aproveitar a apostila aqui na página 65.
Os niveladores defendiam a igualdade de todos perante a lei, a liberdade religiosa, o direito à participação política e o fim dos dízimos cobrados pela igreja. Ok? Então, os niveladores queriam o fim dos privilégios de classe. Queriam uma sociedade nivelada. Queriam uma sociedade onde todos os indivíduos fossem iguais, independentemente da questão do nascimento ou independentemente da questão econômica. Já que se iniciou-se uma transformação com a execução de Carlos I e um questionamento da aristocracia, da nobreza inglesa, que as transformações agora fossem maiores. E os Levers defendiam uma sociedade, portanto, nivelada. Os diggers, os escavadores, defendiam mudanças ainda mais profundas. Por isso o apelido, escavadores. Eles queriam escavar ainda mais nas possíveis mudanças que poderiam ocorrer pós-revolução puritana. Então, o que os escavadores, o que os diggers defendiam? Além de uma sociedade igualitária, sem privilégios de classe, os diggers defendiam, inclusive, o confisco dos bens das classes mais abastadas e uma redistribuição desses bens entre a sociedade. Uma espécie de reforma agrária mais profunda dentro da Inglaterra. Olha lá na página 66. Já os escavadores eram mais radicais em suas ideias de sociedade igualitária. Defendiam que as terras do Estado, da Igreja e dos grandes proprietários fossem confiscadas e entregues aos pobres a fim de serem cultivadas e que seus frutos ficassem para os trabalhadores. Para os escavadores, todos os tesouros terrestres deveriam ser distribuídos de maneira igualitária para toda a comunidade. Bom, uma reflexão importante nesse momento. Então, como vocês acabaram de ver, Levers e diggers pretendiam mudanças ainda mais radicais dentro da Inglaterra. Uma reflexão necessária. Quem é que conduz o movimento? Não foi a burguesia? Foi a burguesia. E a burguesia queria uma sociedade igualitária? Não. A burguesia queria acabar com os privilégios de classe, da nobreza. Mas a burguesia queria continuar tendo privilégio. Porque senão, qual que é a vantagem disso? Conduz o movimento, se desgasta para lá na frente uma sociedade igualitária se formar, esse é um ponto importante. Porque você pode acabar sendo induzido ou induzida a entender que Oliver Cromwell e seus puritanos queriam uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade igualitária. Não, esse não era o objetivo. O objetivo era da burguesia tomar o poder. Levers e diggers, inclusive, eram tratados como oposição por Oliver Cromwell. E o que o Oliver Cromwell ordenou para se fazer com essas lideranças de oposição? Mandou prender e executar todo mundo. Então, esse é um ponto importante. Levers e diggers queriam transformações socioeconômicas mais amplas na Inglaterra, mas, logicamente, foram tratados como uma oposição perigosa, como grupos radicais perigosos, pelo governo puritano de Oliver Cromwell, e foram simplesmente executados em praça pública para servir de exemplo. A minha pergunta nesse momento é: as propostas de Levers e diggers, o porquê dessas propostas ferirem o ideal puritano burguês e a forma como Oliver Cromwell tratou esses grupos, ficou claro para vocês? Ou alguém tem alguma dúvida em cima disso? Para Monique, ok? E aí? Para Emily, ok? Para Beatriz, ok? Para Ana Júlia também, ok? Minha internet está caindo. Ok, Rafa. Eu vou colocar, como eu disse, o link depois para você fazer
as anotações, tá? Para a Antonella também tá tudo ok. Bom, então vamos seguindo, tá? Para a Sofia também. Então, esse ponto é um ponto importante, tá? Então, por mais que quisessem mudanças, os burgueses puritanos queriam melhorias para eles, não estender essas melhorias para a sociedade como um todo. Então, fica aí para vocês. Chegamos ao último tópico desse slide e chegamos bem provavelmente a uma das partes mais importantes do governo de Oliver Cromwell. E essa parte está analisada para vocês na página 65, primeiro parágrafo, tá? Podem marcar. Página 65, primeiro parágrafo. É curtinho, mas é bem importante para o que veio a ser a Inglaterra depois. Então, assim, em 1650, Oliver Cromwell vai editar os famosos atos de navegação. O que determina os atos de navegação a partir desse momento? Eu vou ler o que está no slide e vou comentar em cima disso. A partir dos atos de navegação, somente navios ingleses poderiam transportar mercadorias inglesas ou de outros países para a Inglaterra. Em caso de venda para a Inglaterra, ou seja, no caso da Inglaterra estar comprando produtos, esses produtos só poderiam ser transportados em países de origem, em navios dos países de origem do produto ou em navios ingleses. Vamos entender o processo. Vou pegar a sua apostila e vou ler com você também. Na economia, Cromwell adotou medidas que deram impulso ao capitalismo, como a conquista da Jamaica e a promulgação dos atos de navegação, que estipulavam que todas as mercadorias enviadas para a Inglaterra ou colônias britânicas só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou dos países com os quais a Inglaterra estava comercializando. Essas medidas estimularam o comércio e a construção naval. Preste atenção. Até então, até 1650, quem eram os grandes comerciantes marítimos do mundo? Até 1650, os grandes comerciantes marítimos do mundo eram os holandeses. Nós já discutimos isso. Os carreteiros do mar. Lembram disso? Então, os holandeses, eles transportavam a maior parte das mercadorias, principalmente pelo Oceano Atlântico. Ponto. Segundo ponto. Na Europa, qual era o principal centro manufatureiro já neste momento, no século XVII? O principal centro manufatureiro era a Inglaterra. Então, era da Inglaterra que partiam as principais e as maiores quantidades de mercadorias manufaturadas dentro do contexto do século XVII. Da Europa, da Inglaterra para outros países europeus e da Inglaterra para o mundo. Ou seja, a burguesia puritana entende que perdia-se muita parte do lucro tendo que pagar o frete dos navios holandeses. E o que os atos de navegação, então, vêm determinar? Que todas as mercadorias vendidas pela Inglaterra só fossem transportadas em navios ingleses. E que as mercadorias compradas pela Inglaterra só pudessem vir em navios de países da origem dessas mercadorias ou em navios ingleses. Navios terceirizados não podiam mais ser utilizados. O que a Inglaterra queria com isso? Num primeiro momento, a Inglaterra queria aumentar a sua lucratividade. Em segundo momento, a Inglaterra queria quebrar o monopólio e o domínio holandês. E num terceiro momento, a Inglaterra queria dar um impulso definitivo à sua indústria naval. Vamos repetir? Vamos refletir sobre isso? Então, os atos de navegação de 1650 tinham alguns objetivos iniciais. Aumentar a lucratividade das manufaturas e da burguesia inglesa, acabar com o domínio e com o monopólio holandês sobre o transporte de mercadorias marítimos e
estimular a indústria naval inglesa. Por que estimular a indústria naval? Porque como a Inglaterra produzia muitos manufaturados, seria necessário uma grande frota naval para transportar essas mercadorias, ou mesmo para trazer mercadorias de outros países ou de outros territórios. Num exemplo simples, para a gente entender, eu acho que ficou já muito claro, mas num exemplo simples para a gente entender, a partir de 1650, se o Brasil quisesse vender açúcar para a Inglaterra, necessariamente tinha que mandar o seu açúcar de duas formas. Ou em navios brasileiros, e o Brasil não tinha uma frota, uma indústria naval naquele momento, ou contratar navios ingleses para transportar o seu açúcar para a Inglaterra, porque a partir de 1650 os navios holandeses não atracavam mais na Inglaterra. Ok, isso, pessoal? Acho que é bem tranquilo. Foi essa parte? Para a Nath foi. Para a Júlia também. Para a Monique, para a Antonella. Para a Ana Júlia. Para a Emily, para a Beatriz. Eu posso avançar em cima disso? Estou avançando, hein? Então fui. Então, já que a galera está aí respondendo, ok para o Rick. Beleza, então. Bom, é lógico que a Holanda não vai ver tudo isso acontecer de braços cruzados. O que eu quero dizer com isso? Automaticamente se estabelece uma guerra entre holandeses e ingleses. Entre 1652 e 1654, a Inglaterra entra num conflito armado contra os holandeses pelo monopólio e a supremacia do transporte marítimo. Quem vence esse conflito? A Inglaterra, que já tinha uma armada, uma frota militar muito considerável nesse momento. Então a Inglaterra derrota a Holanda e consegue não só a supremacia naval. Então, olha a consequência disso. A Holanda perde o monopólio do transporte marítimo, a Inglaterra se transforma na principal potência naval do mundo, passa a desenvolver a sua marinha e o capitalismo inglês. E um outro detalhe, além de perder o monopólio, a Holanda perde territórios para a Inglaterra no final dessa guerra. Qual território que a Holanda vai perder? A Holanda vai perder aqui na América, lá na América do Norte, no que hoje são os Estados Unidos. Por conta dessa guerra, a Holanda vai perder a colônia de Nova Amsterdã. Vai perder a colônia para a Inglaterra, que você já conhece, que vocês conhecem e sabem qual é. Só que pode não se lembrar ou não saber que ela se chamava Nova Amsterdã. Mas depois que a Inglaterra toma essa colônia da Holanda, Nova Amsterdã muda de nome. E Nova Amsterdã passa a se chamar Nova York. Então, Nova York pertencia aos holandeses e é perdida após a guerra entre 1652 e 1654, sendo incorporado aos domínios ingleses dentro dos Estados Unidos. Ok? Fica aí a dica. Assistam Gangue de Nova York. Uma boa dica de filme para entender essa dinâmica interna dos Estados Unidos, só que tempos depois, tá? Mas é um bom filme. Gangue de Nova York. Tem uma série também para indicar, eu indico no final da aula. Estou tentando lembrar o nome dela, mas vou indicar. Bom, em 1653, eu acho que já ficou tudo já esclarecido. Vou avançar agora, tá? Em 1653, Oliver Cromwell se autoproclama Lorde Protetor da Inglaterra. E em 1658, ele acaba falecendo. Então, a República de Cromwell vai de 1649 a 1660. Por quê? Oliver Cromwell morre em 1658 e quem assume a Inglaterra é o seu filho, o Richard Cromwell, ou Ricardo Cromwell, que assume o poder. Só que entenda, a passagem de
Ricardo Cromwell, de Richard Cromwell, à frente do poder, ela foi curta. Porque ele não tinha a mesma habilidade política, ele não tinha o mesmo carisma do seu pai, ele não tinha o mesmo poder de decisão. Inclusive, ele recebeu um apelido, né? Eu acho que eu já comentei isso para vocês. O Ricardo Cromwell, quando ele tinha que tomar uma decisão, as pessoas diziam, né, às escondidas, que ele não tinha um pulso firme e que toda vez que ele tinha que tomar uma decisão, ele tremia. E aí ele ficou conhecido como Little Richard Shake Shake ou Ricardinho Treme Treme. Ele fica conhecido como Ricardinho Treme Treme porque toda vez que ele precisava tomar uma decisão mais contundente para sufocar movimentos ou na Escócia ou na Irlanda ou mesmo dentro da Inglaterra, ele acabava tremendo todo, acabava se borrando. E aí é que está o ponto-chave. Como Richard Cromwell não era um líder político forte, dentro da Inglaterra, os grupos de oposição começam a crescer. Levers e Diggers começam a se articular novamente. E nesse momento em que esses grupos radicais começam a se articular, vai se formar uma união pouco provável, mas se forma. Quem é que vai se unir nesse momento? Nesse momento, a nobreza e a burguesia se unem. Por quê? Porque elas entendiam que precisavam, primeiro, tirar o Richard Cromwell do poder, porque senão uma guerra civil iria estourar. Segundo, precisavam de alguém que fosse legítimo aos olhos do povo, mas que fosse facilmente controlável. E terceiro, precisavam evitar que uma revolta popular acontecesse na Inglaterra. Então, esse era o cenário. Um governante fraco fez com que as elites inglesas, nobres e burgueses, se unissem para tentar substituir o governante. E, como eu disse, precisava ser alguém legítimo aos olhos do povo, mas facilmente manipulável. E, neste momento, em 1660, nós vamos ter o que chamamos de a Restauração Stuart, entre 1660 e 1688. O que acontece nesse momento? Os reis Stuart voltam ao poder. Nós estamos agora na sua página 66, tá? Então, nesse momento, nobres e burgueses vão aonde? Vão lá na França buscar o filho do Carlos I, Carlos II, que assume o poder dentro da Inglaterra em 1660, justamente para evitar uma guerra civil que estava próximo de se articular naquele momento. Vamos só relembrar, tá? Vou dar uma pausa, estou achando que está rápido, mas vamos só respirar e relembrar. Quando começa a Guerra Civil, a Revolução Puritana, em 1642, a família de Carlos I foge. Carlos I manda a família embora. Os filhos, Carlos II e Jaime II, os irmãos, vão para onde? Vão para a França. E na França, eles começam a tomar gosto pelo absolutismo, eles tomam gosto pelo catolicismo, e esse vai ser um grande problema desses reis Stuart a partir de 1660. Vão ser momentos conturbados da política inglesa. Nobreza e burguesia queriam alguém legítimo. O Carlos II era legítimo, porque era descendente do Carlos I que havia sido executado, e alguém que fosse manipulável. Esse foi o grande problema, porque o Carlos II não se mostrou um rei manipulável, nem pela burguesia, nem pela nobreza. Anglicano, favorável aos católicos,
Carlos II vai começar uma perseguição aos puritanos. Olha a merda toda formada aí. Não era a burguesia puritana que havia articulado para ele voltar, para ele assumir o trono? Há uma aproximação entre Carlos II e o Estado francês. O parlamento exclui os católicos dos cargos políticos como uma forma de reação às ações de Carlos II. Cria o habeas corpus. Todo mundo sabe o que é habeas corpus, né? Bom, o desencargo de consciência. Instrumento jurídico que dá ao réu primário o direito de responder o processo em liberdade. O habeas corpus. Tá? Então, o parlamento inglês, de base puritana, cria o habeas corpus, exclui os católicos dos cargos políticos como forma de reação contra o governo de Carlos II. Foram 25 anos de desgaste entre Carlos II e o parlamento inglês. Lembrando que havia uma predominância puritana dentro do parlamento. Em 1685, Carlos II morre e sobe ao poder o seu irmão, Jaime II. Não se perca, tá? Não se perca. Eu uso sempre... Vou dar uma pausa aqui só para te organizar. Eu uso sempre a Revolução Puritana como divisão. Eu sempre usei no ensino médio. Então, antes da Revolução Puritana, Jaime I, Carlos I. Depois da Revolução Puritana, depois da República de Cromwell, Carlos II, Jaime II. Aí só inverte a ordem. Os primeiros antes da Revolução Puritana, os segundos depois da República de Cromwell. Ok? E aí inverte. Lembrando que Carlos II e Jaime II eram irmãos. Filhos de Carlos I. Netos de Jaime I. Tranquilo, né? Tranquilo. Bom, vamos lá então fechar essa parte. Deixa eu ver quem é que está aqui no chat. Pena o quê? Que está acabando? Será? Mas é tranquilo. Pessoal. Ah, não, gente. Perdida como? É simples isso. Não, vocês estão viajando aí. Na hora que vocês pararem para refletir, vocês vão ver que é fácil. Gente. Não, gente, é fácil. Não, senhora. Não, vocês estão confundindo aí agora. É só pegar a questão dos Stuart. Tá? O Ricardinho Trem, que era filho do Oliver Cromwell. Ah, gente, não é fácil isso. Tá? Vamos fechar essa parte. Então, em 1685, assume Jaime II, irmão de Carlos II. Ok? O irmão dele morre, ele assume. Jaime II era católico, fervoroso. E ele tenta implantar na Inglaterra... Ah, já está acabando. E ele tenta implantar na Inglaterra o absolutismo de fato. Amplo apoio do Luís XIV, o Rei Sol, o Estado sou eu, ok? Lestat c'est moi. Hoje tem gente falando, a Constituição sou eu. Bom, não vem ao caso, mas eu precisava dessa alfinetada. Então, vamos lá, então. Então, nesse momento, Jaime II assume com grande medo por parte da nobreza anglicana e da burguesia puritana. Porque como ele era católico, fervoroso, e ele era pró-absolutismo, começa a circular na Inglaterra a ideia de que Jaime II ia facilitar a entrada das tropas de Luís XIV para tomar o poder na Inglaterra, anexando as duas coroas. Essa ideia circulava dentro da Inglaterra naquele momento. Então, assim, a entrada de Jaime II no poder, em 1685, acendeu uma luz vermelha para anglicanos e para puritanos. Resultado: para tentar evitar esse possível ataque francês de Luís XIV à Inglaterra, o parlamento, com medo, olha o que vai acontecer, oferece o trono
oferece a coroa inglesa ao genro do Jaime II. Jaime II tinha uma filha, a Mary Stuart, a Maria Stuart. Eu vou olhar o chat daqui a pouco. O Jaime II tinha uma filha, a Mary Stuart, a filha mais velha, que era anglicana e era casada com o príncipe holandês, o Guilherme de Orange. Ou seja, o parlamento inglês, para evitar a implantação do absolutismo, para evitar a implantação do catolicismo, para evitar a invasão francesa, eu vou olhar o chat, oferece a coroa francesa, a coroa inglesa para o genro do Jaime II. Deixa eu ver o que está no chat aqui. Não precisa desenhar a árvore, não. Árvore genealógica, parece a novela. Desenha a árvore. Não, gente, Emily, é fácil. Precisa não. Presta atenção, deixa eu fechar essa parte. No final, a gente vai para o chat da Senec Digital, quem precisar, e eu esclareço. Ah, não, gente, vocês vão fazer, falta 7 minutos, eu já estou no fechamento aqui. Vocês vão fazer eu fazer isso mesmo. Presta atenção, ó, presta atenção. Vou falar devagarzinho que você vai entender, tá? Presta atenção. Jaime I, pai de Carlos I. Carlos I, pai de Jaime II e Carlos II. Acabou isso. Ok? Mary Stuart, filha mais velha de Jaime II, casada com Guilherme de Orange. O parlamento inglês oferece a coroa inglesa para o genro de Jaime II, para retirá-lo do trono, para retirá-lo do poder. É o título. Mas era o título, é o título que eles escolhiam, sucessão. Ah, deixa eu fechar esse trem. Deixa de ser pamonha, vocês entenderam. Ah, quieto de vocês. Bom, em 1688, quando a... olhar esse chat agora não. Deixa eu fechar essa parte. Em 1688, quando a coroa é oferecida a Guilherme de Orange, nós temos na Inglaterra o que chamamos de a Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Porque não houve enfrentamento, não houve derramamento de sangue. Guilherme de Orange aceita a oferta, organiza suas tropas e invade a Inglaterra rumo a Londres para enfrentar o seu sogro, Jaime II. Jaime II, entendendo tudo o que estava acontecendo, prefere simplesmente não enfrentar o seu genro e foge. Carlos I, seu pai, já tinha fugido, ele foge. Jaime II vai para onde? Volta para a França do rei Luís XIV. Orange assume o trono inglês, aceitando a Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Lembra do slide anterior? Só voltar aqui para você ver. O parlamento oferece a coroa a Guilherme de Orange, só que, em troca, o parlamento pedia que Guilherme de Orange mantivesse a liberdade de decisão política do parlamento inglês. Guilherme de Orange aceita. Em 1689, ele assume o trono e assina a Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Na sua página 66, você tem alguns artigos da Declaração de Direitos. Vocês têm alguns artigos da Bill of Rights. Ou seja, a partir da Revolução Gloriosa, acaba definitivamente com o absolutismo na Inglaterra. A partir da Revolução Gloriosa, eu vou ter a implantação, portanto, na Inglaterra, definitivamente, e até hoje, de uma monarquia parlamentar. O que significa isso? Significa que o rei, olha a frase aqui, olha o penúltimo tópico, significa que a partir da Revolução Gloriosa, o rei reina, mas não governa. Quem é que governa? O parlamento.
Era o parlamento que decidiria sobre impostos, que garantiria a propriedade privada, que garantiria as liberdades individuais e que divide entre si o poder. A dinastia de Windsor, que é a dinastia que sobe ao poder nesse momento, com Guilherme de Orange, entenda, é a mesma dinastia que está no poder na Inglaterra nesse momento. A rainha Elizabeth II, que completou 94 anos esses tempos atrás, ela é descendente dessa mesma dinastia que assumiu o trono inglês em 1688, no final do século XVII. Por que a Revolução Inglesa, as revoluções puritana e gloriosas, são tão fundamentais para a gente entender a história da Inglaterra? Presta atenção, estou entrando nos últimos 2 minutos e meio, tá? A partir desse momento, quem é que governa a Inglaterra? A partir desse momento, quem governa a Inglaterra é o parlamento. E quem é que estava à frente do parlamento nesse momento? A burguesia. Esse é o ponto-chave. Porque pela primeira vez na história, a burguesia consegue chegar ao poder dentro de um país, ditando as regras. O rei reina, mas não governa. Olha o próximo slide para o seu print. A Revolução Inglesa, portanto, abriu caminho para a Revolução Industrial. Porque somente um país em que a burguesia estivesse tomando as decisões, em que a burguesia estivesse no poder, reuniria condições para a Revolução Industrial. Os cercamentos, como nós já sabemos, causaram um grande êxodo rural. Mão de obra barata e matéria-prima a serviço da burguesia. E como eu disse, as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, resolvem um problema histórico dentro da política inglesa. A partir desse momento, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Eu tenho a rainha Elizabeth II, mas na hora de tomar as decisões políticas em relação ao coronavírus, quem é que é ouvido? O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês. Ok? Deixa eu ver aqui o que está no chat. Tem como eu voltar um slide. Eu tenho que printar a tela aqui da chamada. Senão eu perco minha chamada. Oh, meu Deus. Isso. Eu vou printar. Já vou tirar aqui e vou printar. É só uma página só. Printei. Vai cair a aula. Eu vou deixar gravado, vou mandar o link na Senec Digital. Se tiver alguma dúvida e queira fechar, vai comigo agora no chat da Senec Digital e me pergunta por lá. Eu te esclareço suas dúvidas no site da Senec Digital agora, tá? Não precisa falar presente que eu já printei já. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida